Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para a segunda aula sobre racionalismo e falando sobre René Descartes. Esse senhor aqui, já de alguns séculos, nos trouxe algumas reflexões sobre a razão e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais do que a última aula que nós tivemos ele. Então hoje nós vamos demonstrar o cogito ergo sum, daqui a pouco eu já falo o que é, conceituar o ser em Descartes e também problematizar a existência em René Descartes. Na última aula, então, nós vimos a primeira aula sobre racionalismo e sobre René Descartes. Lembre-se, estudante, terminou essa aula, vá ao Classroom e responda as questões que estiverem lá para garantir a sua presença. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Você já deve ter ouvido isso aí em algum lugar. Se não ouviu, lembre-se dessa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha, essa frase, na verdade, Essa frase é muito importante para a história da filosofia. Tem alguns conceitos importantes ali. Pensamento, penso, e existência. Então, hoje a aula vai ser muito em função disso, de pensarmos o próprio pensamento e de pensarmos a nossa existência. Se vocês se recordarem, na última aula, nós vimos a ideia da dúvida metódica. Duvidando de tudo, o que resta? Se eu duvido das paredes que estão à minha volta, do ar que eu respiro, do meu corpo, do meu próprio pensamento, vai residir a própria dúvida, que é justamente esse início da pesquisa do Descartes para garantir algo que seja indubitável, que não tenha dúvidas mais, Mas parte-se exatamente da dúvida. Então, quando eu duvido de algo, aqui, juntamente com o Descartes, a ideia por trás disso é que eu garanta o conhecimento em algum momento, que eu tenha segurança nesse conhecimento. Por isso, existe uma forma dogmática, na filosofia cartesiana. Lembrando, não o dogmatismo do senso comum, aquele que não deixa dúvida, que é intransigente. Não, nós estamos falando de um dogmatismo do qual se acredita, em última instância, que eu chegue à verdade. E no Descartes, uma verdade racional, ou seja, uma verdade que parta da nossa capacidade de racionalizar sobre o mundo, de pensar sobre o mundo. Por isso, ele postula uma verdade possível através da razão. Vamos parar um pouquinho? Vamos olhar para essa pergunta aqui? Cogito ergo sum. O que significa? A letra A, penso, logo reflito, ou letra B, penso, logo existo? Então você tem aí alguns minutinhos para refletir sobre essa questão, marque a resposta que você acha mais correta, diga porquê, escreva aí o porquê, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
E aí, estudante, o que você marcou? Marcou a letra A ou a letra B? Vamos ver qual é a correta? Letra B. Penso, logo existo. Bom, parece uma questão de livre tradução somente, mas não. A grande questão é que existe uma diferença aqui entre refletir e pensar a minha própria existência e existir. Então a reflexão é o primeiro passo, que é a dúvida. Eu duvido, por isso eu estou pensando. E nesse pensamento, por eu estar pensando, o próprio Descartes afirma o penso logo existo. Então é a condição do pensamento que garante a minha existência segundo Descartes. Duvidando de tudo, sobra alguma certeza? Olha essa pergunta aqui novamente. Sim, qual é a certeza que sobra? A própria dúvida. Então, quando eu duvido de algo, eu estou pensando. O ato de duvidar é um ato do pensamento. Então, quem está pensando? Eu estou pensando. Essa é a primeira constatação, dado que eu, Robson, por exemplo, nesse momento estou aqui. Será que sobra alguma certeza quando eu duvido de tudo? Ah, sobra a dúvida. A dúvida é um pensamento. Quem é que está pensando? Sou eu. Porque eu ainda tenho a dúvida de tudo como panorama disso. Então eu estou pensando. Por isso eu penso. E se eu estou pensando, é exatamente isso que garante essa máxima cartesiana. Penso, logo existo. E aqui vem uma citação do próprio Descartes. Vamos ler. Enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Ou seja, ele no momento em que duvidou de tudo, ele chegou a essa constatação de que ele próprio era alguma coisa. Ele próprio estava pensando sobre a coisa. Então o processo que o Descartes estabeleceu foi justamente assegurar uma forma de pensamento, uma forma de conhecimento que fosse garantido. É esse pressuposto, né, de que eu preciso de uma certa segurança. Lembrando, Descartes está na modernidade, onde está se duvidando de muitas coisas que estão consolidadas naquela sociedade. Então a dúvida é o primeiro pressuposto para ele. E é a própria dúvida que vai garantir esse processo de verificação da verdade. A possibilidade da verdade, então, vai nascer disso, dessa constatação primeira. Eu existo. Ou seja, eu existo porque eu pensei, e é o pensamento que me garante a existência. Então, observando isso que a gente disse até agora, vamos refletir sobre essa questão. Qual a certeza resultante da dúvida de todas as coisas? Então você, estudante, vai ter alguns minutinhos para escrever no seu caderno, com a sua caneta, com o seu lápis aí uma resposta. Eu vou trazer uma resposta daqui a pouco, você vai comparar as duas. Escreva com as suas palavras, não tem problema. Mas veja se a essência da resposta que eu vou colocar aqui está presente na sua resposta. Isso que é o mais importante. Daqui uns minutinhos eu volto com a resposta.
Qual foi a resposta que você escreveu no seu caderno? Vamos ver a resposta que eu coloquei aqui, aí você compara com a sua. A partir da dúvida de todas as coisas, chega-se à conclusão que esse ato é pensamento e que eu penso. Eu penso sobre as coisas. Então, nesse primeiro momento da reflexão cartesiana, ele constata o próprio pensamento. Eu penso, eu existo. Só que é o seguinte, o mundo é muito maior do que eu, né? Então, como garantir que as outras coisas à minha volta também existem? Ou o que de fato é seguro acreditar e o que não é? Lembre-se da última aula sobre Descartes. Como garantir que as coisas são claras e distintas à mente? Elas existem. E agora nós vamos ver como esse processo é desencadeado a partir dessa primeira sentença. Penso, logo existo. O eu é puro pensamento a partir do Descartes. Então, quando eu penso e eu existo, o eu, essa subjetividade, essa constatação primária dele é, ao ver do Descartes, puro pensamento. Eu penso, eu existo. Então, por mais que seja difícil agora aprofundar um pouco isso, lembre-se que esse pressuposto vai garantir todo o resto desse processo. Eu sou o pensamento. O pensamento garante a minha existência. Pensar sobre as coisas é justamente o que garante a minha própria existência. E por isso, esse serzinho aqui, ó, pensante. Então, ele está garantindo a sua existência a partir do momento que ele pensa. Quais são as ideias claras e distintas que você consegue constatar a partir do seu próprio pensamento? Então, observando aqui, ó, tem um livro, tem um óculos, tem um celular aqui nessa imagem. O que é distinto? O que é claro? O que o teu pensamento garante que possa ser afirmado como verdadeiro e como falso? Qual é o critério para que isso aconteça? Então, estudante, é esse processo que está sendo desenvolvido pelo Descartes, né? O que mais eu tenho de clareza nas coisas? Quais são as outras ideias tantas, partindo do eu pensante, que vão me garantir que todo o resto possa ser atestado como verdadeiro ou como falso? Porque até esse momento, o que nós constatamos? Constatamos a existência, a partir da dúvida de tudo. Então, agora eu preciso de todo o resto à minha volta. O mundo é muito grande. Existem muitas coisas a serem atestadas como verdadeiras, como claras e distintas ao meu pensamento, e outras que nem tanto são. Então, eu preciso que nesse processo crie uma certa metodologia, que é o método cartesiano, que é aqueles 4 passos que eu já mostrei na última aula, e que vão nos ajudar a perceber quais são as outras coisas que eu vou poder atestar como verdadeiras. Como recuperar o mundo após a minha dúvida? Então, ó, esse é o processo. Eu duvidei de tudo. Agora, eu preciso constatar aquilo que ao meu redor continua sendo verdadeiro, por mais que eu tenha duvidado dele. E é justamente o próprio pensamento que vai garantir isso. Através da minha racionalidade, eu olho para o mundo, observo como ele é e, fazendo aquele passo, aquele método que ele criou, que ele desenvolveu, observando o que está claro e distinto, separando do mais simples ao mais complexo, todo aquele processo vai me assegurando quais são as coisas que de fato são reais e quais as não são, quais são verdadeiras e quais não são. E isso vai ser aplicado a todo o processo do conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que eu quiser atestar como verdadeiro vai passar antes pelo crivo da razão. É a racionalidade que vai assegurar, ao ver do Descartes, o conhecimento. Então, se eu paro e penso no mundo que está à minha volta, depois que eu duvidei de tudo, o que de fato eu vou poder constatar como verdadeiro? Aquilo que passar por esse crivo. Pare uns minutinhos aí agora. Vamos olhar para essa questão. O eu pensante do Descartes é uma ideia clara e distinta ao pensamento ou obscura e transcendental? Então, você tem aí alguns minutinhos para responder essa questão e logo eu volto com a resposta.
E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver aqui? A alternativa correta é a letra A. Ideia clara e distinta ao pensamento. Esse é o eu pensante do Descartes. Que é o eu pensante é aquele penso, logo existo. Né? Ele vai constatar essa primeira máxima que vai nortear todos os conhecimentos posteriores, que vai chegar à conclusão de que o pensamento é que garante a verdade do mundo, ou seja, é a razão que dá esse critério de verdade para as coisas. Por isso que ele é um racionalista. Indo além da primeira certeza, que é essa, cogito ergo sum, penso logo existo, intuição do cogito, o eu pensante, quais outras certezas seriam claras e distintas ao pensamento? Então, fica claro aqui um conceito muito importante para o Descartes, o eu pensante. Eu estou pensando, o eu, a subjetividade, o ser humano pensa sobre as coisas. Então, essa é a primeira certeza, né? E agora, quais são as outras? Ou como garantir que as outras sejam tão seguras quanto essa primeira verdade? Vamos ter que definir quais são essas ideias que existem em nós. E as primeiras são as ideias inatas. Veja esse bebezinho aqui, ó. Será que ele já nasce lendo? Não. Mas algumas coisas, ao ver do Descartes, nasceram com ele. Essas são as ideias inatas. São ideias que já nascem com o ser humano. Ou seja, o ser humano não nasce em branco, sem nada. O ser humano já nasce com algumas coisinhas dentro dele que vão garantir a esse ser humano os outros conhecimentos. Então é preciso discernir qual é a ideia inata, qual é a ideia que não é inata. Mas vamos ver porque nós temos outros tipos de ideias claras e distintas ao ser humano. Nós temos as ideias adventistas, aquelas que vieram de fora do ser humano, ou seja, aquelas ideias que você aprendeu ao longo da sua vida. Por exemplo, você ao longo da sua vida aprendeu que existe um caderno, que existe um livro, que existe uma TV, que existe um computador, que existem coisas à sua volta. Essas são as ideias que te ensinaram. E tantas outras ideias que existem. Foram chamadas pelo Descartes de adventícias. Né? Então você absorveu ao longo da sua vida, por isso elas vieram de fora de você. E temos as ideias factícias. Né? São as minhas próprias construções. A partir daquilo que nasceu comigo, a partir daquilo que eu aprendi, eu posso formular novas ideias. Então, existe aqui uma possibilidade também da criação nessas ideias. Então, diante de todo esse processo que o Descartes está construindo, desses três formatos, a razão é que vai nos assegurar qual é qual. Ou seja, qual ideia é inata, qual ideia é adventícia, qual é factícia. Então, nesse sentido, para o Descartes, a racionalidade nos ajuda a esclarecer quais são essas ideias, porque é a ideia que é a verdade. Ou, se existe uma verdade, ela é na ideia porque é um conceito, ou seja, é fruto da racionalidade. Então, estudante, para a gente acomodar esses conhecimentos, para que a gente veio construindo até agora, vamos ver mais uma questão que vai nos ajudar a refletir sobre esses pontos. Quais são os tipos de ideias propostas por Descartes? Então você tem aí alguns minutinhos para refletir sobre essa questão, escrever a sua resposta. Lembrando, eu vou colocar um modelo de resposta, você verifica aí com as suas palavras o que é mais adequado e o que é menos adequado. Se residir alguma dúvida, você ainda terá acesso ao seu professor aí através do Classroom para tirar suas dúvidas. Mas dentro de alguns minutinhos eu volto com a resposta.
Olá, estudante, e aí? Qual foi a resposta que você deu aí no seu caderno? Lembrando, eu vou colocar aqui a resposta, você compara e vê se está aí parecido com o que você escreveu no caderno. Ideias inatas são aquelas nascidas conosco, né? Aquela que nasceu comigo é uma ideia inata. A adventícia, aquela que são externas, aquelas que vieram de fora, que nos ensinaram ao longo da vida. E as factícias, que são aquelas que eu mesmo criei, aquelas que você mesmo cria. São essas as factícias. Então, estudante, chegando ao final dessa aula, né, só para relembrar, né, nós vimos a ideia de cogito ergo sum, né, penso logo existo, então o eu pensante cartesiano. Também vimos que isso é o que garante a existência do ser humano, por isso é o próprio pensamento, e o pensamento partindo dessa primeira suposição, né, o penso logo existo, que garante que eu existo e, obviamente, que os seres humanos existam. E, por fim, os tipos de ideias, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que participou dessa aula. Lembrando, esse é o momento que você vai até o Classroom, faz os exercícios e garante a sua presença. Lembrando que qualquer dúvida, você tem alguns materiais de referência para poder pesquisar e também tem o seu professor aí à disposição para tirar as suas dúvidas. E numa próxima aula, nos vemos aqui novamente.